Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 2. Leitura desta noite está em 2 Reis, capítulo 2. Deus tem uma palavra ao meu e ao seu coração. E vamos continuar orando, bem amados, pela campanha de reformas, projeto 60 anos, estamos na reta final, precisamos orar. Estava conversando com um empreiteiro hoje aqui durante o dia, e falando com ele apontando, pastor, como essa obra está dando trabalho, pastor. Pastor, já construí prédio inteiro, pastor, e não tive tanto trabalho como a gente está tendo. Eu falei, meu irmão, é porque tem um lado espiritual que você não está entendendo. Mas nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos chorando, e essa obra vai ser concluída em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nossa fachada vai virar um cartão postal para o bairro de Santo Torquato. Vai ser muito lindo, muito lindo. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Faremos a leitura dos versos 19 ao 22. Acompanhe aí na sua Bíblia. Vamos falar nesta noite sobre restauração. Restauração. Existe uma área da sua vida que precisa ser restaurada? Então, nesta noite, nós vamos falar sobre restauração. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do verso 19, a independer da sua versão, acompanhe a leitura. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a cidade é bem situada, como o Senhor pode ver. Porém, a água não é boa, e a terra é estéril. E Eliseu disse: tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte, nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, até o dia que esse texto foi escrito, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós glorificamos ao Teu santo nome pela Tua palavra, que é poderosa, que é verdadeira, que é atual, que é infalível, que é inerrante. A Tua palavra que nos sustenta, a Tua palavra que nos guia, a Tua palavra que nos fortalece, e a Tua palavra que nesta noite tem o propósito de restaurar. Sim, Senhor, ministra segundo o Teu Espírito em cada coração, que possamos ser alimentados pela Tua palavra, que possamos sair daqui nesta noite com a nossa fé acrescida, Senhor, para enfrentarmos os desafios da vida, todos os desafios que nos estão propostos pelo caminho, que possamos enfrentar com fé, com confiança no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o profeta Eliseu, ele recebe agora a capa do profeta Elias. E o profeta Eliseu foi ousado, porque ele pediu porção dobrada. E cuidado com algumas orações que a gente faz, porque Deus ouve. Tome cuidado com algumas orações que você anda fazendo, para depois você não reclamar, não é verdade? Outro dia a gente fica preocupado com tantos compromissos, e como é que a gente vai reclamar, sendo que a gente pediu ao Senhor? Às vezes você está pedindo a Deus para mandar clientes lá para o seu local de trabalho, você que tem um comércio, uma empresa, você que trabalha por conta própria, aí agora o seu telefone não para de tocar, você não para, agora tem que fazer vários orçamentos, é cliente, é WhatsApp toda hora, e aí a sua cabeça está a mil. Não reclame daquilo que você orou ao Senhor pedindo para acontecer.
Então tome cuidado com algumas orações, porque Deus, ele costuma ouvir as nossas orações. Então o profeta Eliseu, ele pediu porção dobrada, e ele recebe porção dobrada. Ao cair sobre ele a capa de Elias, a primeira coisa que acontece é que as águas do Jordão, elas se dividem. Então ele passa pés enxutos pelo Jordão, e ele imediatamente chega na cidade de Jericó. Os homens da cidade de Jericó, mais do que depressa, correram até o profeta Eliseu para relatar uma necessidade daquela cidade, porque eles viram as águas do Jordão se dividirem. Eles veem agora o profeta passar a pés enxutos. Eles viram tudo o que havia acontecido, porque eles estavam do outro lado da margem, tudo que havia acontecido com o profeta Elias, que ele foi elevado aos céus. Agora eles observam tudo aquilo acontecendo, e o profeta Eliseu diante deles. E a cidade de Jericó era uma cidade maravilhosa, uma das cidades mais antigas do mundo, e uma cidade extremamente bem localizada, porque a cidade de Jericó era uma cidade estratégica. Para aqueles que estão vindo do norte, ou para aqueles que estão descendo do norte ou subindo do sul, eles geralmente paravam na cidade de Jericó para hospedagem. Era uma cidade segura, era uma cidade bem localizada, mas a cidade tinha um gravíssimo problema. A cidade não tinha água, as águas precisavam vir de fora. A cidade era boa, a cidade era bem localizada, mas as águas não serviam para o campo, não serviam para a agricultura, as águas não serviam nem para os animais beberem. Se você colocasse água na terra, não dava nada, a água tinha que vir de fora. Você não podia utilizar água para consumo. A cidade era boa, mas a água não prestava. Assim, mais do que depressa, eles correm até o profeta para relatar. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que essa cidade, ela é bem situada, como o Senhor pode ver, porém, sempre tem um porém, né? Há os poréns da vida. Já viu esse relato? Olha, fulano é uma pessoa maravilhosa, porém ele come demais. Olha, ciclano é uma pessoa extraordinária, porém ele dorme demais, ele fala demais, fala pelos cotovelos. Os poréns da vida, a vida é cheia de poréns. A cidade é boa, porém a água não é boa e a terra é estéril. O primeiro princípio, a primeira reflexão que eu gostaria de ministrar com os irmãos nesta noite, está exatamente nesse verso 19, porque as aparências externas, e o princípio é esse, elas muitas vezes não correspondem com a realidade interior. O que eu quero dizer com isso? A cidade era boa por fora, mas a cidade não era boa por dentro. E muitas vezes eu e você podemos estar vivendo exatamente como a cidade de Jericó. Muitas vezes nós estamos com uma boa aparência por fora, estamos compartilhando sorrisos por fora, estamos bem apessoados por fora, estamos abraçando por fora, estamos bem vestidos por fora, mas só você e Deus sabe como é que você está por dentro. Coração ferido, alma angustiada, a mente cansada. Só você e Deus sabem muitas vezes como é que você está por dentro. Porque não podemos nos enganar. Talvez as maiores crises que a gente enfrenta, elas não estão do lado de fora. Talvez as maiores crises que alguém tem enfrentado aqui nessa noite, elas estão do lado de dentro. Talvez os seus maiores inimigos estão dentro de você. É a sua mente que está pesada, que está cansada, que você não está aguentando mais essa pressão que você está vivendo. É uma pressão familiar, é uma pressão conjugal, é um relacionamento que você está quase jogando a toalha, é uma pressão profissional, você não está aguentando mais esse chefe, que ele está sobrecarregando,
Depois da pandemia, parece que isso foi elevado ao máximo. O trabalho que era para 10 pessoas fazerem, agora parece que uma pessoa tem que dar conta de fazer o trabalho. Ou talvez você está na posição do chefe, e aí você tem visto a dificuldade de se encontrar mão de obra no mercado. A gente anda pelas lojas, antigamente a gente via placas de promoção. Olha, promoção, promoção, não, agora é contrata-se. Chegou uma época que a gente andava pela cidade, estava a placa de aluguel. Você passava no centro de Vitória, a cada 3 pontos, 2 estavam alugando, aluga-se, agora não. Agora você passa, é a placa de contrata-se. Contrata-se. A pessoa só fica sem trabalhar hoje se ela quiser. Porque você vai na padaria, eles não botam mais a promoção da semana, eles botam a placa de contrata. Você está precisando de padeiro, está precisando de embalador, está precisando de caixa. Você vai numa indústria da mesma forma. A pessoa mal coloca uma grade para começar uma obra, ele já está colocando lá, contrata-se. Sem experiência, inclusive. Não precisa mais nem de experiência. Então, hoje o problema não está sendo a falta de emprego, está sendo a falta de profissional. Então, observe que, às vezes, o que está acontecendo não é uma crise do lado de fora, não é um problema do lado de fora, muitas vezes é um problema do lado de dentro, é uma sobrecarga profissional, é uma sobrecarga emocional, é uma sobrecarga psicológica, é um acúmulo de informações. Amados, a gente está vivendo como um celular carregado. Não sei se isso acontece com você ou só comigo. Você está ali tirando fotos, você está ali trabalhando, aí daqui a pouco você vai fazer um vídeo no momento mais importante, telefone com capacidade insuficiente, tem que apagar alguma coisa, e você não quer apagar, porque você considera que o que está ali dentro é importante, e muitas vezes isso está acontecendo com a gente. A nossa mente está pesada, está sobrecarregada, e a gente não quer eliminar informações, a gente quer continuar se alimentando. Nós somos a geração que tem um maior acesso a informações. Se acontecer alguma tragédia, e tomara Deus que não aconteça, mas se acontecer alguma tragédia agora, em qualquer local do mundo, em questões de minutos, está na palma da nossa mão, começam a aparecer sinalizadores no nosso telefone, e isso é contínuo, isso é de qualquer local do mundo, em qualquer momento, em qualquer hora. Então nós somos a geração com a maior quantidade de informações, porém muitas vezes a gente está precisando mesmo é de fazer um backup, a gente está precisando mesmo é de fazer uma limpeza por dentro, a gente está precisando mesmo é de fazer aquela limpeza na mente, sabe, você eliminar alguns pensamentos que você já deveria ter eliminado, você eliminar alguns desejos do seu coração que você já deveria ter eliminado. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos impossibilitados, e nós já vamos falar sobre isso, de viver um novo, porque nós estamos sobrecarregados. É aquela memória que ela está cheia, porque antigamente um telefone que só tinha o jogo da cobrinha, ele era suficiente para a gente poder trabalhar e sobreviver, mas agora parece que um telefone de 256 GB já não cabe mais. A gente precisa contratar nuvem, a gente precisa de um HD externo, porque são tantas informações que muitas vezes a gente está quase explodindo de tantas informações. A gente já não consegue gravar número de telefone quanto a gente gravava. Às vezes você vai perguntar o número da pessoa e fala, ixi, eu não sei meu número mais não. Por quê? Porque é tanta informação que ela já não consegue mais, informações superficiais, ela já não consegue mais, ela já nem se importa mais em decorar. Então muitas vezes as nossas maiores crises, os nossos maiores problemas, eles não estão do lado de fora, eles estão do lado de dentro. É uma mente que precisa de repouso, é uma mente que precisa ser visitada, é uma mente que precisa dar uma limpeza nela, é um coração que está guardando amarguras, ressentimentos, rancores do passado. E como é importante a gente falar sobre sentimentos acumulados, porque faz mal, adoece. Muitas vezes nós estamos como essa cidade, por fora parece que está tudo bem, mas por dentro está oco, por dentro está contaminado, por dentro está estéril. Nós estamos com dificuldade de avançar profissionalmente, porque nós estamos pesados na mente, pesados no coração. Muitas vezes nós estamos com dificuldade no nosso relacionamento, seja ele do âmbito conjugal,
porque, ou seja, do âmbito relacional, fraterno, porque nós estamos guardando sentimentos que já deveriam ter saído do coração, que já deveriam ter sido libertos do coração há muito tempo. Às vezes um casal, ele senta para discutir um assunto, e o assunto está no dia 2 de outubro de 2025. Falando nisso, você deu parabéns para o seu pastor presidente hoje? Você manda mensagem para ele, viu? Aniversário do nosso pastor. É verdade. Nosso pastor presidente. Amém. Então o problema aconteceu no dia 2 de outubro de 2025. Aí um dos cônjuges: mas você já se esqueceu do que você fez comigo em 1990? Que a gente foi atravessar a rua e você não me deu a mão para atravessar a rua? Aí começa, aí volta. Você lembra quando a gente sentou para tomar aquele guaraná de rolha e você não abriu a garrafa para mim? Você lembra? A pessoa já está com uma Ferrari na garagem, mas você lembra que você não abriu a porta do Fusca? Os seus amigos viram. Ou seja, por fora está bem, por fora as pessoas estão olhando, está vistoso, mas por dentro tem mágoa, tem ranhuras, tem rancores que estão impedindo os relacionamentos conjugais de avançarem. Aí você fala: vamos jantar? Jantar para quê? É só a comida da sua mãe que presta? Pessoas ainda com a mente aprisionada na sua vida de solteiro. Cuidado, porque costela machuca. Então não fica dando cutucada do lado não, porque costuma machucar a costela. Deixa só o Espírito ministrar no coração. Amém? Glória a Deus. Então muitas vezes as pessoas estão assim: ah, mas eu não vou fazer nada porque boa é a comida da sua mãe. E aí está guardando mágoas, ressentimentos, sabe, um acúmulo de informações do passado que já deveriam ter sido saído, libertos há muito tempo. Há muito tempo. Sentimentos, pensamentos, crises mal resolvidas, amizades. Você chega depois de tanto tempo para ver uma pessoa e você espera ser abraçado por ela, você espera ser estimulado, encorajado, fala: que bom te ver, sua pele está bonita, olha, ganhou uns quilinhos, perdeu uns quilinhos, olha, eu vi lá, seu filho nasceu, sua filha nasceu, olha, sua filha casou, olha, seu filho passou no vestibular. Você espera chegar num ambiente fraterno e ter esse tipo de conversa, mas tem pessoas que são tão ocas por dentro, tem pessoas que estão tão doentes por dentro, tem pessoas que estão tão carregadas por dentro, que você chega para ela depois de tanto tempo, e quando você espera uma palavra amorosa, carinhosa, a pessoa fala bem assim: ah, lembrou que tem amigo, né? Ah, porque eu tive triste e você não me visitou, eu tive doente e você não me visitou, eu perdi o emprego e você não me visitou, eu tive um resfriado e você não me visitou. Ora, é um amigo ou um agiota? É isso. Então nós precisamos, para viver o novo, sermos limpos por dentro. E muitas vezes nós, eu e você, porque essa palavra não são para as cadeiras vazias, essa palavra é para mim e para você que está aqui nessa noite. Muitas vezes nós estamos no local dessa cidade, bonitos por fora, vistosos por fora, bem vestidos por fora, com um sorriso no rosto por fora, mas por dentro, só Deus sabe como a gente está. Coração pesado, cheios de sentimentos que já deveriam ter saído há muito tempo. Não perdoa, não aceita o perdão, não resolve essa situação conjugal, fica esse cabo de guerra dentro de casa. É a mulher que puxa para a cozinha, é o marido que puxa para a sala. Está um dormindo num canto, outro dormindo no outro. Outro dia, é claro que não é aqui, é pessoas que a gente aconselha fora. Pastor, nós estamos em crise e eu resolvi sair da cama. Estou dormindo no sofá. Eu falei: tudo bem, mas sabe que a sua cama não está sozinha. Que é isso, pastor? Eu tranco a porta da minha casa. Em casa tem cadeado, em casa tem muro alto, tem cachorro bravo. É, mas tem um espírito maligno lá, para você que saiu da cama, que foi lá no ouvidinho da dita cuja, e está falando: arruma um novinho. Olha como que ele é chato.
Olha só briga com você. Vai, volta para a pista. Está melhor lá fora. É o trabalho do diabo. Brechas que são abertas, crises não resolvidas, pessoas que do lado de fora estão vendendo paraísos, mas por dentro estão verdadeiros desertos. Talvez nessa noite, em nome de Jesus, você precisa fazer uma limpeza na sua mente. Você está cansado, você está sobrecarregado, você precisa aprender a dizer não para alguns compromissos, você precisa ficar mais em casa, você precisa ter um tempo mais com a família, você precisa de um final de semana, isso, você precisa descansar, você precisa acordar um pouco sem despertador, você precisa eliminar alguns pensamentos. Você não é dono do mundo, não é você que vai resolver tudo, você precisa confiar no Senhor, descansar no Senhor, você precisa descansar nessa palavra, você precisa tomar posse de tudo que está sendo ministrado aqui. Talvez você tenha tido dificuldades nas suas amizades, nos seus relacionamentos, você tem tido dificuldades, você chega num ambiente e as pessoas saem, você chega num ambiente que estava leve, ele fica pesado. Talvez o problema não está nos outros, o problema está na gente. Você precisa fazer um inventário dos seus pensamentos, a gente precisa fazer um inventário dos nossos sentimentos, a gente precisa fazer um inventário das nossas amizades. Tem amizade que não dá mais para a gente. Talvez você ganhou aquela pessoa para Cristo, mas não dá para conviver mais, porque aquela pessoa agora se tornou insuportável, ela quer você o dia todo, você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que prosperar, você tem que avançar, você tem sua família. Você acorda, ela está batendo lá na sua porta. Você dorme, ela está batendo na sua porta. Te manda mensagem, quer o dia todo. Não, cuidado. Nós precisamos fazer um inventário da nossa vida. Um inventário daquilo que está passando na sua mente. Um inventário daquilo que está passando no seu coração. Um inventário das nossas amizades. Um inventário dos grupos que você faz parte. Isso faz bem. Porque senão, a gente é transformado numa cidade de Jericó. Por fora está bem. Está acordando cedo, está dormindo tarde, está pegando um ônibus, está andando de carro, está indo no restaurante, mas por dentro, você está a ponto de explodir. E uma das doenças que mais mata hoje, ela não mostra as suas carrancas, ela é silenciosa, é a ansiedade, são as síndromes do pânico e a depressão. Por quê? Excesso de informação. É isso. Excesso. As aparências externas, muitas vezes, não correspondem à realidade interior. Mas veja um segundo princípio, e ele está no verso 20. Veja comigo. O profeta Eliseu disse: tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Olha, eu não sei se você já parou para observar isso, mas é no mínimo curioso. Porque as pessoas foram até o profeta e levaram uma causa importante, uma causa nobre. Profeta, você acabou de dividir o Jordão. Nós vimos o que acabou de acontecer com Elias. Nós reconhecemos que você representa Deus, que a unção está sobre a sua vida. Então nós estamos te trazendo um problema que tem matado pessoas. Um problema que não tem feito essa cidade prosperar ainda mais. Você está vendo, a cidade é boa, mas a água não presta. Aí o profeta, e nos parece que é casual do profeta Eliseu, ele diz: tragam-me um prato novo e um pouco de sal. Que história é essa? Eu acabei de falar que a água não está boa da cidade. O homem pede um prato e me pede um sal. E nos parece que fazia parte do ministério de Eliseu, no mínimo, uma parte mais sarcástica, uma parte mais leve do ministério dele, ou de fato para ministrar também em nossos corações. Porque em outra ocasião, o homem está construindo ali uma casa, está cortando madeira no Jordão, porque a escola de discípulos estava pequena demais, já não cabia mais gente. Aí ele está cortando madeira e de repente o machado cai aonde? Na água. Aí o homem grita: ai meu senhor, o machado era emprestado. Aí Eliseu pergunta: onde caiu? Ah, caiu aqui.
Eliseu vai lá, pega um galho de árvore, e eu não faço a menor ideia que árvore que foi, pastor Emil, eu não faço a menor ideia que árvore que foi, mas independente de que árvore que foi, ele jogou na água e o machado flutuou. Você já fez essa experiência em casa, pastor Eli? Você pega um balde com água, coloca alguma coisa ali para cair lá no fundo, e você pega um galho, pode ser de eucalipto, que vai ter cheirinho, pode ser de qualquer coisa, e joga ali para ver se vai subir. Não tem lógica. Outra ocasião com o mesmo profeta, um dos discípulos, havia fome na terra, ele sai para colher algumas plantas, a fim de fazer uma sopa, e de repente, ao invés de pegar uma planta normal, ele pega uma planta venenosa, era veneno, a tal da calocíntidas. Então ele joga essa planta na panela, e quando eles percebem é veneno. Aí um dos discípulos grita, a morte na panela. Eliseu chega, o mesmo profeta, e eu não sei se ele tinha uma raiz meio nordestina, mas ele pede um bocado de farinha, Francisco. Eu não sei você, mas jogar farinha no veneno é uma farinha envenenada. Mas naquele dia todo mundo comeu e ninguém morreu. Sabe o que o Senhor está nos mostrando? É que a forma como Deus faz não quer explicação. Nós precisamos ter disponibilidade para viver o novo. A forma como Deus vai fazer não compete a você, compete ao Senhor. A forma como Deus vai tratar esse casamento, a forma como Deus vai restaurar essa família, a forma como seu filho vai voltar para a presença do Senhor, a forma como seu marido vai vir para a presença do Senhor, a forma como o Senhor vai cuidar dessa empresa, a forma como o Senhor vai tirar esse projeto do papel, vai colocar em prática, isso não nos compete, isso compete ao Senhor. Agora nós, e o princípio é esse, nós precisamos estar disponíveis para viver o novo. Você está disponível? Você está disponível para viver o novo? Você tem disponibilidade? Então o profeta, ele pede um prato, mas tinha que ser novo, e ele pede sal. O que o profeta está dizendo para a população de Jericó, o que o profeta está chamando a atenção da população de Jericó, é que eles tinham que ter disponibilidade para viver o novo, porque eles estavam tão frustrados com a situação atual, que a primeira pessoa que chegava lá, eles eram obrigados a falar, porque eles estavam tão contaminados, assim como a água era contaminada, eles também estavam contaminados por aquelas informações. Olha, a cidade é maravilhosa, mas a água não presta. Você conhece alguém assim? Você chega para visitar a pessoa, aí você fala bem assim, nossa, que casa bonita, mas você não sabe aqui atrás da porta, pastor, é mofo puro. Vem cá, pastor, para você ver. Que isso, eu só acabei de fazer um elogio. Nossa, que família abençoada, pastor. Abençoada aos seus olhos, pastor. Você não sabe a prova que eu vivo. Aí começa. São pessoas que não estão disponíveis para viver o novo, porque elas estão sempre condicionadas a algo do passado, elas estão sempre condicionadas a uma ferida, a uma frustração, a um machucado, a alguma coisa que não foi resolvida. Mas o profeta está chamando, vocês precisam ter disponibilidade para viver o novo. Viver o novo requer fé, viver o novo requer confiança, viver o novo requer esperança, viver o novo requer disponibilidade, viver o novo requer parar de olhar para as circunstâncias do passado, parar de olhar para os problemas, parar de olhar para as dificuldades e apontar os seus olhos na direção de Cristo, na direção do Senhor, na direção da palavra, na direção daquele que te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. É isso. Se nós queremos ser restaurados, nós precisamos fazer um inventário dos nossos pensamentos, das nossas mentes, porque por vezes podemos estar como Jericó, bonitos por fora, vazios por dentro, ocos por dentro, doentes, enfermos por dentro. E nós, se queremos viver uma restauração, seja em qualquer âmbito da vida, nós precisamos ter disponibilidade para viver o novo. Ora, eu quero viver
uma restauração na minha vida. Então tenha disponibilidade para o novo. Porque o que a gente mais lida, o que a gente mais encontra, são com pessoas que condicionam o seu futuro ao seu passado, inclusive de antepassados. A pessoa fala bem assim: pastor, eu não vou daqui para frente, porque o meu pai, porque o meu avô, porque o meu tio. As pessoas estão sempre condicionando: não porque meu pai foi um alcoólatra, não porque o meu avô foi homicida, não porque eu fui abusado. Meu irmão, acabou em você. Em nome de Jesus, com você vai ser diferente. O Senhor tem novo para a sua vida. Ah, mas o casamento do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô não deu certo, mas o seu vai dar em nome de Jesus. Ah, mas a minha família era totalmente disfuncional. Não se preocupa, mas a sua vai dar certo em nome de Jesus. Ah, mas é porque eu tenho 4 gerações de falências, de fracassos, mas você vai ser próspero. Ah, mas eu tenho quadros na minha família, porque o meu bisavô morreu de doença lá, de câncer, o meu pai de câncer, não sei o quê. Mas você não, em nome de Jesus, você vai viver. Você vai ficar aqui até Jesus voltar, e não está demorando não, se preocupa não, Jesus já está voltando. Se preocupa não, Jesus está às portas. Nós precisamos ter disponibilidade para o novo. Ele disse: tragam-me um prato novo, coloquem nele sal. A forma como Deus vai fazer não nos compete saber. Nós só precisamos confiar e estar com o nosso coração disponível para viver o novo. Você crê que Deus, você crê mesmo que Deus tem novidade para a sua vida? Você crê que Deus pode ir de encontro agora, na necessidade que você mais necessita, que você mais almeja, que você mais deseja? Que Deus pode ir lá naquela empresa, que Deus pode ir lá naquela casa, que Deus pode ir lá naquele contrato, que Deus pode ir lá na mesa daquele juiz, que Deus pode ir lá naquela, dentro daquela UTI, e Deus pode desfazer todas as palavras que já haviam sido sentenciadas. Deus pode mudar, mas para isso nós precisamos estar disponíveis para viver o novo. O novo. O novo. E é isso. O profeta estava trabalhando a restauração, porque antes das águas serem restauradas, a população precisava ser restaurada. Porque antes do Senhor restaurar as águas de Jericó, o Senhor queria restaurar os habitantes de Jericó. Sim, porque talvez antes do Senhor restaurar esse casamento, o Senhor quer tratar você. Antes do Senhor tratar alguma área da sua vida que você tanto necessita, que você tanto almeja, talvez o Senhor quer tratar a gente primeiro. A gente. Então, em nome de Jesus, permita que essa palavra seja ministrada no seu coração. Ele pede um prato novo, que algo que ainda não havia sido usado, algo totalmente novo, que ainda não havia sido passado pelas águas. E ele pede sal. O sal tem tudo a ver com restauração, porque, pensa comigo, vamos dar um exemplo da picanha. Coisa boa, hein? Crente gosta, né? Não estão podendo muito, mas só aquela pontinha de peito, né, pastor? De vez em quando, mas amém. Mas pensa na picanha. Tá lá, pega uma picanha. Quanto é que está o quilo da picanha? Eu não faço nem ideia, né? Quem está comendo picanha aí, dá um R$ 99,90. Aí você compra 1 quilo, deixou o rim, pegou 1 quilo de picanha. Aí você chega em casa, você corta lá em bife, bonitinho, botou lá na churrasqueira, na grelha, na airfry, na frigideira, onde você quiser fazer. Aí você tira e come, sem colocar sal. Alguém aguenta comer? Jogou 99 fora. Aí você pega aquele salzinho, mas não pega salzinho fino não, pega um de parrilha, gastou 99, gasta com sal bom também. Aí você bota um salzinho de parrilha na picanha, mas na medida,
E aí você come aquele pedaço de carne. Alguém elogia o sal? O pessoal vai elogiar? Nossa, que picanha maravilhosa. Mas quem deu o sabor? O sal. O sal não aparece, mas o sal tempera. Talvez está faltando sal no seu casamento. Talvez está faltando sal na sua vida espiritual. E esse sal, ele simboliza o novo. Ele simboliza a transformação. Entre tantas e tantas funções do sal. Antigamente nós não tínhamos, quer dizer, eu estou sendo modesto, né? Os nossos antepassados. O pessoal não tinha geladeira em casa. Então o pessoal guardava carne, sal. Porque o sal, ele evita que a carne, ela venha se deteriorar. Ele evita a putrefação. Então eles guardavam a carne no sal. Então muitas vezes o que está estragando é porque não tem sabor, é porque não está salgado, é porque você não está sendo sal. E algo sem sal não tem graça, não tem cor, não tem sabor. Talvez o que está faltando para essa amizade dar certo, para essa restauração acontecer, é você estar disponível para viver o novo, e você começar a colocar sabor nisso daí, você colocar vida nisso daí, você colocar cor, você despertar, você reagir. Talvez está precisando de uma atitude, talvez está precisando de uma tomada de decisão. Sim, é estar disponível para viver novas conquistas, é estar disponível a não ficar olhando para trás, a não ficar remoendo o passado, é estar disponível, é estar de posse de uma fé que nos faça olhar para a conquista, que nos faça olhar para o novo, que nos faça desejar o novo, que nos faça restaurar o sabor. É isso. Mas também nós precisamos tomar cuidado, porque sal demais, você pega essa picanha bonita, aí você erra a mão no sal. Alguém não fala que a picanha não está boa, fala o quê? Nossa, sal puro, gente. Errou a mão. Tem muito crente errando a mão. Tem muito crente errando a mão. Todo mundo aqui vai ter maturidade para ouvir o que eu vou falar, amém? Mas, gente, tem que tomar cuidado com certas coisas que a gente fala. Às vezes a pessoa, o marido não é crente. Aí tem um evento na igreja, o marido vem. Aí a esposa chega para apresentar o marido. Olha, pastor, é uma bênção. A bebe que é uma maravilha, parece um carro V8. Que falta de... Quando é que o marido vai virar crente desse jeito? Olha, pastor, aqui ó, meu marido. Ah, pastor, a bênção, tá? A bênção, pastor, só o senhor sabe. Ou chega para o filho, chega com o filho aqui ó. Ó, pastor, mas já briga logo aí, ó, tá mexendo com coisa errada. Mas que indelicadeza. Botou sal demais. Tem muito crente, com perdão da palavra, muito crente chato. Chato. O marido, a esposa, o filho não aguenta mais, porque você ficou chato. Você se converteu e ficou chato. Você errou a mão no sal. Agora você é aquele santarrão, aquela pessoa que fica rotando espiritualidade. Agora você virou advogado. Se a pessoa está passando mal, é você que virou médico. Se tem uma causa lá, é você que virou engenheiro agora. Tudo que você dá pitaco, tudo que você quer falar por último, está errando a mão, está passando o ponto. Aí os filhos já não aguentam mais. O pai começa a falar e o filho, ai, tá bom pai, vai. Tem filho que quando o pai bota para conversar, o pai fala tanto que o filho fala, pai, bate logo que vai doer menos. Porque ele quer tomar ali umas 10 chineladas e voltar para a rua para brincar. Mas às vezes está ali falando, não, porque quando eu cresci, porque quando seu avô vinha me corrigir, seu avô já vinha com cinto na mão, seu moleque. Você dá sorte que eu só vou com chinelinho. Aí fica lá remoendo, porque a criação não, porque eu fui do exército, e lá eu comia comida crua. Mas o que aconteceu com você, meu irmão? Não, é porque o seu avô nunca falou que me amava, é porque o meu pai nunca me deu um beijo, e daí? Você vai beijar seu filho, você vai abraçar seu filho. Aí eu boto no celular, porque você sabe que esse negócio de internet é complicado. Você acorda com a pessoa dizendo que água faz bem.
e você dorme dizendo que água faz mal. Internet é assim, você tem que tomar cuidado. Você está com uma dorzinha, você bota no Google, primeiro vai falar que você está quase morrendo, você vai morrer em 5 minutos. Depois vai falar que pode ser só gases. Mas primeiro fala que você está quase morrendo. Aí a pessoa, ele vai para a internet, aí agora a pessoa estudou 6 meses, comprou um diploma lá num curso preparatório, fez lá, é formado agora no arrasta para cima, aí agora vai vir falar como que eu tenho que cuidar meu filho. Não, não fica beijando não, porque senão você vai criar um monstro. Não, não fica, não deixa a criança dormir na cama, quem cuida do meu filho sou eu. A pessoa, ela nem filho tem. Então, nós precisamos tomar cuidado, receba essa palavra em nome de Jesus, para a gente não estar errando a mão. Às vezes você está errando a mão na amizade, você está cobrando demais, você está exagerando demais. Às vezes você está cobrando demais nesse relacionamento. Sabe, às vezes a mulher já trabalha fora, trabalha dentro, cuida de criança, e você está querendo chegar em casa e que ela esteja como a rainha da Inglaterra lá te esperando. A mulher trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, já lava roupa, está cuidando de criança. Estou pregando para mim também, tá, irmãos? Não é só para você não. Minha esposa está lá atrás, está ouvindo essa palavra, está dando glória a Deus, aleluia, está por aí. Amém? Então cuidado, você pode estar errando a mão no sal. Agora observa, porque nós temos um terceiro princípio, ele está no verso 21. Então Eliseu foi até a margem, é isso que está escrito? Então saiu Eliseu ao manancial das águas, então saiu Eliseu ao manancial. Na minha versão está escrito fonte. Eliseu não foi na margem, Eliseu não foi em qualquer lugar, Eliseu pediu que o levassem na fonte, no manancial. Nós precisamos compreender que muitas vezes, para vivenciar o novo, nós precisamos estar disponíveis, mas o Senhor precisa visitar a fonte. Vou te dar um exemplo. Havia uma cidade no interior, que ela era abaixo do nível das águas. E eles colocaram uma estação no alto da montanha, porque toda a água que chegava na cidade, ela passava antes na montanha. Então tinha um senhorzinho lá, que a única função que ele tinha, era colocar uma tela na água que descia. E aí quando a tela estava cheia, ele tirava as folhas, para a água poder chegar na cidade. Passaram algumas gerações, esses garotos novos, que acham agora que são Albert Einstein da vida, e, mas essa função está gastando dinheiro à toa, pode mandar embora, não precisa dessa função mais não, a água vai chegar boa. Foi tirar o senhorzinho de lá, que a única função dele era limpar a tela, que começou a chegar folha na cidade, entupir encanamento, sujar as caixas d'água, começou a chegar bicho, começou a chegar um monte de sujeira, porque eles não visitaram a fonte. Outra ocasião, em uma cidade dos Estados Unidos, implantaram uma lei, estava tendo muito acidente na cidade, jovens embriagados estavam batendo o carro toda semana nas esquinas. Então implantaram uma lei, que os bares, determinadas horas, eles não podiam vender bebida alcoólica. Botaram um cadeado nas geladeiras, e eles tinham que exigir a identidade. Determinada hora não se vendia bebida alcoólica. Os números dos acidentes não caíram. Aí eles foram investigar, e descobriram que os bares não estavam vendendo. Os bares estavam trancados, mas as distribuidoras estavam. Os jovens não compravam nos bares, nos postinhos de gasolina, nas lojinhas de conveniência, mas eles iriam direto na fonte. Às vezes o que nos impede de viver o novo, nós podemos estar até disponíveis, mas a fonte, ela está contaminada.
Nós precisamos permitir que o Espírito Santo visite a fonte. Você está tendo alguma dificuldade na sua vida? Aonde isso começou? Você precisa permitir que o Espírito Santo visite a fonte agora. Hoje em dia, as pessoas têm chamado isso de gatilho. É uma palavra que a pessoa fala, é um nome que a pessoa cita e ativou um gatilho em você. Você perde a paciência, acabou seu dia, você vai embora de onde você está, você se tranca dentro do quarto. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai visitar essa fonte hoje. Você vai liberar o perdão, você vai aceitar o perdão, você vai se desprender desse sentimento ruim, desse pensamento mal. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está trazendo novo, o Espírito Santo está trazendo sabor, o Espírito Santo está trazendo vida, o Espírito Santo está trazendo ânimo, o Espírito Santo está trazendo coragem, o Espírito Santo está trazendo vitalidade, o Espírito Santo está enchendo o seu coração, o Espírito Santo vai te transbordar com esse novo. Em nome de Jesus, esteja disponível, mas receba uma visitação do Espírito Santo na fonte. Ele está colocando sal, Ele está colocando sabor, Ele está tirando aquilo que estava estragado, que estava estéril. Vai voltar a crescer, vai voltar a prosperar, vai voltar a sorrir, vai voltar a se alegrar. Em nome de Jesus, essa casa vai ser conhecida como casa de paz, essa família vai ser conhecida como uma família alegre. Em nome de Jesus, vai voltar a prosperar. Em nome de Jesus, esse campo vai voltar a dar fruto. Em nome de Jesus, o Senhor vai visitar essa empresa, o Senhor vai visitar essa casa, o Senhor vai visitar essa igreja, o Senhor vai visitar esse ministério, o Senhor vai visitar essa célula com novo. Mas tem que ir na fonte. Tem que ir na fonte, na raiz, aquilo que estava ativando os gatilhos. É na fonte que o Senhor quer tratar. Não adianta tomar medicamentos, tem que tratar do problema. Não adianta ficar se automedicando, tem que ir no médico. E o médico dos médicos está aqui nessa noite. Ele não quer te tratar com Tilenolzinho, não. Ele não quer te tratar com paracetamolzinho, não. Porque tem gente que toma um Tilenolzinho da fé, fica 3 dias bem, daqui a pouco está tudo de novo. Não, o Espírito Santo está aqui. E Ele vai te tratar como tem que ser tratado. Ele vai visitar a fonte em nome de Jesus. Ele vai trazer restauração para a sua casa hoje. Ele vai trazer restauração para a sua mente hoje. Ele vai trazer restauração para o seu coração hoje. Em nome de Jesus. O Senhor restaura a fonte, somente o Senhor. Porque observe, então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água. E o versículo não termina aí, porque o versículo continua: assim diz o Senhor. Quem tem a última palavra não sou eu. Quem tem a última palavra não é você. Quem tem a última palavra é o Senhor. É o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E se você toma posse dessa palavra, levanta as suas mãos. Porque Ele diz: tornei saudável esse coração. Tornei saudável esse casamento. Tornei saudável essa empresa. Tornei saudável essa casa. Tornei saudável essa amizade. Tornei saudável esse relacionamento. Tornei saudável, e nele não será mais causa de morte, nem de esterilidade. O Senhor está fazendo novo. O Senhor está fazendo novo. O Senhor está fazendo novo. É o Senhor que está fazendo novo. Não será mais notícia de tristeza, de choro, mas você vai testemunhar dos milagres vivenciados, das maravilhas operadas pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Sim, deixa eu lhe falar, querida, a gente pode perder muita coisa, mas dinheiro não é tudo, amizade não é tudo. Algumas pessoas estudiosas afirmam que ciclos de amizade costumam durar 6 anos.
Você muda de cidade, você muda de bairro, você muda de emprego, você muda de escola, você vai para outra faculdade, você faz novos amigos. Perder amigo não é tudo, perder dinheiro não é tudo, perder emprego não é tudo. A pior perda é quando a gente se perde dentro de nós mesmos. É quando você não se reconhece mais como pai. É quando você não se reconhece mais como marido. É quando você não se reconhece, parece que agora você é um estranho dentro de você. Você não está reconhecendo mais essas palavras que você tem falado, esses pensamentos que você tem tido. É preciso visitar a fonte e viver uma restauração. Verso 22. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Nós precisamos confiar que o Senhor visitará as fontes nessa noite, e aquilo que estava sendo causa de morte, aquilo que estava sendo causa de dor, aquilo que estava sendo causa de sofrimento, o Senhor vai dar vida, o Senhor vai gerar, o Senhor vai fazer prosperar, o Senhor vai visitar, em nome de Jesus. Se você quer apresentar as suas causas, sai do seu lugar e vem aqui na frente junto comigo.